Mais um bloco do G1G, gestão do EPROC no 1G. No bloco anterior, nós terminamos o caminho, nós fizemos um ciclo completo no fluxograma. Nós demos uma volta no circuito, desde a inicial, passando por produção diminuta com conclusão e sem conclusão, deixando o processo no localizador para assinar. Depois ele sai do para assinar ou ele vai para os localizadores de expedição de expedientes, mandado, carta precatória, ou ele já vai direto para o aguardando o prazo. Se teve uma produção de um expediente, aí nós verificamos a assinatura, a devolução pelo oficial ou pelo o carteiro. Se foi positiva e negativa, negativa leva para o caminho da conclusão ou dos sistemas auxiliares, e positivo leva o processo para aguardando o prazo. Do aguardando o prazo pode vir a situação do fim do prazo sem manifestação, o evento de curso de prazo, ou uma manifestação com o evento juntada de petição, e essas duas situações levam ao caminho da o caminho de uma conclusão ou o caminho de uma produção diminuta sem, sem conclusão. Então, nós esgotamos aqui praticamente a maior parte a parte mais importante, que é a que a gente é a maior parte do trabalho nosso, a de movimentação processual, ela segue esse caminho. Então eu vou voltar aqui ao quadrinho e nesse quadrinho eu escrevi e narrei por meio de um fluxo. Veja como um fluxo é bacana para contar a história. Então eu vou terminar aqui mesmo com essa diferença gritante de letra. Eu comecei com a letra pequenininha e terminei com a letra gritante, é por causa do zoom aqui no quadro. Não, peço desculpas por isso aí. Aí eu vou terminar as anotações aqui, seja o decurso do prazo, seja a petição intercorrente. Essas duas situações aqui levam a pessoa de volta lá para a conclusão. Essas duas situações aqui levam, seja o decurso do prazo, seja a petição, essas duas situações aqui levam a pessoa de volta, podem levar a pessoa ou para aquele caminho da conclusão, leva de volta para a conclusão, ou leva para uma minuta sem conclusão, um ato ordinatório, uma certidão, por exemplo, uma minuta sem conclusão, ou pode levar para outros subconjuntos de localizadores que eu vou tratar aqui no fluxograma. E aí, aqui fica, eu acho que fica nítido quando eu falo da amarelinha. A amarelinha não é que não era, né? Porque eu acho que hoje nem tem isso mais, porque eu acho que criança não brinca mais de amarelinha, não. Não sei. Nunca, faz bem tempo que eu não vejo uma dessa. Tem uma dessa aqui impressa aqui numa rua aqui de Friburgo, mas eu nunca vi uma criança pulando nela nos meus anos aqui. Quando eu falo da amarelinha, eu acho que agora ficou clara a noção do usuário ficar quicando nas mesmas casas sempre até que o processo vai para baixa. Aqui a inicial, a petição inicial e aqui a baixa. Então vejam, um fluxo deixa isso claro. Essa aqui são as casas da amarelinha. O usuário vai ficar caminhando, seguindo esses caminhos, desde a inicial até o localizador de processo baixado aqui ao final. E mesmo quando ele é baixado, veja que ele tem um caminho que ele volta para o circuito, ele volta para a pista.
É possível, obviamente, o processo sair da situação de baixado e voltar aqui para as pistas aqui do circuito processual. Então, no bloco anterior, eu fiz eu demonstrei essa parte esquerda superior e inferior e aqui também na direita, esse conjunto aqui é sem dúvida tem os aspectos mais importantes estão aqui. Além desse lado esquerdo aqui, que mostra a chegada do processo, bem como essa aqui é o quadradinho da conclusão da produção de minutas, esse aqui seria o quadradinho da produção de expedientes, e aqui o do prosseguimento processual. Esse quadradinho aqui acima à direita, ele rende muitos subfluxos, ele rende muitos subfluxos também. O fluxo dos localizadores de audiência, o fluxo dos localizadores de sistema auxiliares, que eu vou falar depois, de bens penhorados e leilão, de procedimentos criminais, esse aqui eu não vou falar porque eu não sou do criminal, mas quem é do criminal, a dica que eu dou, por exemplo, os fluxos que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disponibiliza, o crimes à la carte, é uma série de fluxos criminais seguindo a linha, eu sigo a linha deles, né, seguindo essa linha aqui do caminho do processo. O subfluxo da suspensão e da remessa é muito simples, né? O processo ele fica no localizador de suspensão, depois ele tem um localizador de quando a suspensão é levantada, e o EPROC tem um localizador para quando o processo é remetido e para quando ele é devolvido. E aí eles pegam o caminho, eles pegam o retorno para voltar para a estrada, para voltar a andar. O localizador de processo baixado, quando o processo termina, ele também tem um retorno, um caminho na estradinha para voltar à movimentação. É só seguir a setinha, que é essa aqui, que eu até vou fazer uma correção aqui agora. Essa setinha aqui é a setinha que sai aqui dos caminhos do suspenso, da remessa e do baixado e leva o processo de novo para minutar. Com conclusão, sem conclusão, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é a estradinha que traz o levantado, o remetido, o que traz o processo que foi suspenso, remetido e o baixado, eles pegam esse contorno, eles pegam esse trevo aqui e traz para o caminho da conclusão. Essas são as estradinhas aí que o processo percorre. Então, uma vez que o usuário consegue entender o, esses caminhos, essas possibilidades de onde o processo pode parar, para cada caminho existe uma parada, a parada é o localizador, e todos esses quadradinhos azuis aqui são nomes ou de localizadores ou de conjunto de localizadores. Os losangos são as possibilidades de caminho. Então, cada quadradinho aqui ou é um localizador ou é um conjunto de localizadores. Totalmente personalizável, adaptável, quando não é um localizador de fábrica. Então vejam que o EPROC é tão previsível que a gente consegue, ao longo dos anos, conhecer o caminho da mesma maneira que você conhece o caminho para sua casa, para o trabalho, para um lugar que você vai com muita frequência, você já sabe o caminho. No EPROC a gente fica também sabendo esse caminho e no caminho a gente sabe onde parar. Então, eis a importância de uma estrutura de localizadores, porque a partir do momento que você consegue fazer esse mapeamento, desse mapeamento você faz as automações e você faz a tramitação ágil e as preferências também ajudam nesse sentido e o agendamento também ajuda. Eu vou terminar esse bloco por aqui e no próximo bloco eu vou desmembrar
Eu vou desmembrar, vou fatiar e a gente segue nos próximos blocos aí até esgotarmos as informações importantes aí sobre o fluxo processual dos processos no EPROC. Até o próximo.